Chegamos, Brasil! A mitada veio bonita! Poderia ser melhor se não tirassem aquele gol do Joaquim, né não? Nesse vídeo aqui, dicas pra você mitar nessa rodada 30 do Cartola FC 2023. E nessa rodada, gente, não teremos dois jogos. Vamos analisar muito aqui os confrontos, os favoritismos, os melhores SGs e escalar um time pra gente mitar bonito de novo. Então fica comigo até o final, não muda de canal, eu sou o Glauber Arruda, bom de bola, e você já sabe. Vem pra cá. Meus queridos, uma mitada, né não? Time aberto aqui, 98 pontos, quase 99, e isso porque tiraram o Joaquim, o gol do Joaquim. A gente tinha no time aberto, no time exclusivo, que também fez quase 100 pontos. A gente tinha a dobradinha no time exclusivo de Soteldo e Marcos Leonardo, que a gente falou também por aqui que era uma boa, assim como a dobra de Canóbio e Pablo, e ambos foram muito bem. Coloca aqui nos comentários qual foi a sua pontuação, eu quero te responder, não esquece. E se você puder deixar o seu like agora, nesse momento, eu vou ser muito grato a você, porque você ajuda ao nosso canal continuar crescendo. Bom, pessoal, o exemplo da última rodada, agradeço a todo mundo que gostou desse novo formato de vídeo. Vamos analisar os confrontos, tá? Muito importante a gente analisar os confrontos. Já falo pra vocês, não teremos dois jogos aí na rodada, então teremos menos jogos, a gente fica um pouco mais difícil e a tendência é que alguns times fiquem mais parecidos, dá certo. Mas um ponto antes da gente fazer a análise dos jogos que eu quero trazer aqui e colocar pra vocês é que nesta reta final de Campeonato Brasileiro, não sei se vocês perceberam, se observaram isso, nesta reta final, a gente tá tendo um número muito elevado de gols, muitos gols nas partidas, porque existe uma competição ferrenha, né, na parte de baixo da tabela, as equipes precisam vencer. Isso faz com que se defendam muito mal e que se atirem à frente. Se ela não tem minimamente uma organização defensiva, elas vão fazer gols, mas também vão tomar. Por isso o número elevado de gols. Então, muito importante, sempre falei na última rodada, já venho falando algumas, é muito importante a gente saber avaliar e olhar o momento das equipes e o que é que elas brigam ainda dentro do Campeonato Brasileiro, tá certo? Não teremos aí Bragantino, Flamengo, Fortaleza, não teremos também Cruzeiro. Primeiro jogo que abre a rodada, saberemos de forma oficial as equipes que vão a campo, é exatamente Palmeiras enfrentando o Bahia. E qual é a sequência? Nos últimos 5 jogos, vocês estão vendo que o Palmeiras tem 2 vitórias. Estas 2 vitórias do Palmeiras são consecutivas, vencendo fora o Coritiba por 2-0, ou seja, fazendo gols e não sofrendo nenhum, e vencendo 5-0 o São Paulo. Para mim era favorito, mas ninguém esperava essa goleada histórica, 5-0 diante do São Paulo. São Paulo que ainda não venceu, o único time que não venceu fora de casa, teve a baixa do Lucas Moura, mas o Palmeiras parece estar encontrando sua melhor formação, na formação com 3 zagueiros, liberando muito os alas, né? Piquerez, que 2 rodadas seguidas fazendo gol, Mike, esses laterais que a gente falou na última rodada que podiam ir bem e foram todos muito bem, avançam com liberdade, com a segurança, porque tem 3 bons zagueiros atrás. Esse Palmeiras está mais ajustado nessa reta final, o que é muito importante porque o Palmeiras quer essa vaga na Libertadores. Acho muito difícil o Campeonato Brasileiro é do Botafogo. Então o Palmeiras é muito favorito nesse jogo contra o Bahia. Para mim é uma possibilidade, para mim é o melhor SG da rodada. O Bahia vem de um jogo onde era uma disputa direta com o Cruzeiro. O Cruzeiro fez 3 gols no Bahia, o Bahia não conseguiu fazer nenhum gol no Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que se defende bem, a gente já falava, era um SG um pouco mais ousado. Inclusive a gente tinha o Marlon aqui, fez um gol no nosso time aberto aqui. Então o Palmeiras é favorito nesse jogo e a gente pode explorar. Vamos para o segundo jogo, jogo também que saberemos as escalações aí, 19 horas no sábado, América Mineiro e Grêmio. Para mim, Grêmio favorito. O Grêmio vem de uma vitória muito importante, mesmo sem a presença do Luizito Soares. Me surpreendeu a vitória do Grêmio. O Flamengo, para mim, era favorito, tava vencendo, tava até de certa forma com o jogo na mão. Nos minutos finais ali, meio que se perdeu e o Grêmio conseguiu com a molecada a virada. O Grêmio vem motivado, vem com o reforço do Luizito Soares, vai visitar o América Mineiro. O América Mineiro praticamente rebaixado e o América Mineiro é o segundo time que mais gols sofreu nesse campeonato, é o time que mais sofreu viradas dentro desse campeonato, então sofre muitos gols e a tendência é que continue sofrendo. Por quê? Porque é um time que precisa vencer e ainda mais diante do seu torcedor. Eu acho que vai ter um número muito reduzido no campo, mas esse jogo aqui é um jogo de tendência de gols. Fora de casa, o Grêmio é um time que se defende mal, costuma sofrer gols, e este América também é um time que cria boas chances e também costuma fazer gols. Marca mais gols fora de casa do que em casa. No entanto, é uma tendência de um jogo de gols. Então aqui o América vem numa sequência sem nenhuma vitória, né? 3 derrotas, 2 empates. O Grêmio, 1 vitória, 3 derrotas, 1 empate. Essa vitória foi diante do Flamengo. Para mim, Grêmio favorito nesse confronto, tá certo? Temos aqui um jogo muito interessante também, que é esse jogo entre Atlético Mineiro recebendo Fluminense. Qual é a do Atlético Mineiro, pessoal? O Atlético Mineiro surpreende quando ninguém espera que ele vai fazer alguma coisa fora de casa com adversários super difíceis, ele vai lá e faz. Na última rodada eu falei para vocês que o Atlético Mineiro é aquele time difícil, tinha um jogo contra o vice-líder, né, Bragantino, mas o Atlético Mineiro é aquele time surpreendente. Quando você pensa que ele vai muito bem,
aí ele não faz nada. Quando você tem um jogo muito difícil fora de casa, o Atlético Mineiro vai bem. Então vamos lá, o Atlético Mineiro jogando fora de casa, ele costuma marcar mais gols e é o time que menos gols sofreu fora de casa. Esse é o Atlético Mineiro. No entanto, quando joga em casa se complica. Os últimos 2 jogos do Atlético Mineiro em casa são de derrota. Perdeu para o Coritiba por 2-1 de virada, seguido da derrota para o Cruzeiro no Clássico, perdendo na Arena MRV por 1-0. Esse é o Atlético Mineiro. No entanto, vai pegar o Fluminense, né? Embora o Atlético Mineiro tenha uma sequência nos últimos 5 jogos de 3 vitórias, 2 derrotas, essas 2 exatamente em casa, que é o caso. E aí vai ter o Fluminense. Fluminense com o olho na Libertadores. Vamos ver qual vai ser esse time do Fluminense. Deve ser um misto ou um time reserva, porque o foco é a Libertadores. O Fluminense é o 8º colocado, mas o Atlético Mineiro tem essa dificuldade de jogar em casa, tá certo? Então é pra gente avaliar. Eu ainda assim coloco o favoritismo do Atlético Mineiro. Temos aqui no domingo às 16 horas o jogo entre Goiás e Vasco da Gama. Só lembrando um detalhe aqui sobre essa cotação que eu não falei, América Mineiro e Grêmio. Esse jogo aqui tá pagando muito bem aqui na Betfair, quase 3 para a vitória do Grêmio diante do América. Eu acho muito possível isso, tá? Tem um risco porque é fora, mas se você colocar uma vitória de 3 pro Grêmio, que é 6º colocado, contra o lanterna da competição e o segundo time mais vazado, vejo muito valor nessa cotação aqui. Aproveitando, falando das cotações, na Betfair, nossa parceira nas apostas esportivas, eu e você temos apostas grátis. Então tudo que eu tô fazendo de análise aqui você pode aplicar e de forma gratuita. Basta ter a conta na Betfair, você movimentar a plataforma da Betfair e é muito simples, tá? Você vai clicar no link da descrição, vai abrir exatamente nessa tela que eu tô compartilhando com vocês. Se você já tem conta na Betfair, você vai clicar em cliente existente. Se você não tem novo cliente, preenche rapidamente seus dados, abre a tua conta e a gente vai te dar um bônus de até R$200, como vocês estão vendo aqui em cima, no teu primeiro depósito. Então tem uma excelente oportunidade. Todo final de semana tem apostas grátis e outras super cotações. Voltando para nossa análise aqui, o Goiás está fadado ao rebaixamento, o time do Goiás. Esse é o time do Goiás que precisa vencer, vem de uma goleada, foi derrotado. Uma vitória apenas nos últimos 5 jogos. E o Vasco também está, em termos de performance, caindo nesses últimos jogos e de resultados, né? Fez até um jogo muito bom contra o Flamengo, mas perdeu. E perdeu em casa, precisando muito da vitória diante do Internacional. O Vasco da Gama, 18º colocado, vai jogar contra o 17º, que é o Goiás, fora de casa. O Vasco também nos últimos 5 jogos apenas uma vitória. Tá com alerta ligado. 2 equipes que precisam de vitória. E a tendência é aquela da análise que eu falei no início do vídeo. Uma tendência de jogo de gols. As 2 equipes precisam vencer. Portanto, a gente pode olhar de uma forma mais ousada para os atacantes dessas equipes. Vejam que é um jogo de muito equilíbrio de acordo com o mercado esportivo. A gente consegue ver aqui esse confronto entre Atlético Paranaense e São Paulo. A gente falou que era interessante ter ofensivos do Atlético Paranaense na última rodada. Deu muito certo porque os meio-campistas foram muito bem. Os atacantes todos foram muito bem, inclusive o Coelho jogando como lateral direito, pontuando quase 11 pontos, mas nesse jogo aqui, pra mim o favorito é time do Atlético Paranaense. Esse São Paulo aqui, em termos de Campeonato Brasileiro, vem decepcionando muito. Acredito que esse foco tenha ficado desviado, conseguiu a vaga pra Libertadores, tem um título nacional, levantou uma baita de uma grana, mas o time do São Paulo é o único dessas 20 equipes do Campeonato Brasileiro que não tem nenhuma vitória fora de casa. Você sabia disso? Vai jogar contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é o 5º colocado, é um time que vem gerando um volume muito interessante, né? Muita ofensividade, especialmente jogando em casa na Arena da Baixada, e vem conseguindo fazer gols e vem conseguindo ter bons resultados. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. São Paulo, 2 vitórias, estas foram jogando no Morumbi, porque o São Paulo é home office, ele joga bem em casa e fora não consegue. Teve a baixa aí do Lucas Moura. São 2 vitórias, são 2 derrotas e 1 empate. Para mim, favorito é o Atlético Paranaense, tá pagando uma cotação muito boa aqui na Betfair, vale a pena também, fechou? Corinthians e Santos, temos esse clássico aqui. O Corinthians conseguiu vencer fora de casa o Cuiabá, né? O Cuiabá, que é aquele time que fora de casa ele apronta mais do que em casa. Então perdeu pro time do Corinthians, o Corinthians dá aquela respirada, Corinthians 14º colocado, enfrentando o Santos, que venceu, que é o 16º. Inclusive o gol do Joaquim botaram contra. O outro gol do Marcos Leonardo, pra gente, foi o capitão unânime, que baita golaço, joga demais. Tiraram aquele gol, que impedimento bizarro, né? Esse VAR aí do Brasil não dá certo. Corinthians aqui e Santos, pra mim é um jogo sem favoritos, é um clássico, eu vejo um jogo muito equilibrado, vejo uma cotação excepcional aqui na Betfair, pagando quase 5 para a vitória do Santos, hein? O Santos, que tem nos últimos 5 jogos 3 vitórias, 2 empates, das quais 2 dessas 3 vitórias foram fora de casa de virada, vencendo o Palmeiras e vencendo o Bahia. O Corinthians, nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, que foi essa, jogando fora contra o Cuiabá. Vem motivado, 2 equipes que precisam vencer. A tendência é de um jogo de gols. O Santos é um time que sofre muitos gols, é o 3º time que mais gols sofreu neste campeonato, certo? Então, assim,
mas a necessidade dessas equipes de vitória é muito grande. Pra mim é um equilíbrio, tá? Ofensivamente o Santos eu vejo muito melhor do que o Corinthians. Defensivamente o time do Corinthians me mostra um pouco mais de organização, até porque o Mano Menezes gosta de organizar e vende um jogo sem tomar gol, tá bom? Nesse jogo aqui, Internacional e Coritiba, é o jogo que a maioria vai estar de olho e tem que estar mesmo, né? O último jogo do Internacional em casa, ele goleou o Santos por 7-1. E ele vai enfrentar exatamente o Coritiba, que foi derrotado para o Santos fora de casa, e o Coritiba é o time que mais gols sofreu nesse campeonato. 61 gols sofridos, é um número muito grande. O Internacional vem de uma vitória fora de casa contra o Vasco da Gama, ou seja, 2 vitórias consecutivas do Inter. Então o Internacional 11º colocado pegando o vice-lanterna Coritiba. Inter nos últimos 3 jogos, 3 vitórias, 2 empates. O Coritiba nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, que foi exatamente contra o Atlético Paranaense fora de casa contra o Galo, e 3 derrotas. Internacional é um time pra gente explorar a história do Internacional, pra você colocar no seu bilhete, mais de 1,5 nesse jogo aqui, no mínimo 2 gols nesse jogo aqui, tá legal? É o Internacional muito favorito, o maior favorito da rodada ao meu ver. Botafogo favorito, o Botafogo sem jogar, viu só os seus adversários mais próximos serem derrotados. O Flamengo perdeu, o Bragantino perdeu, o Botafogo vai ter ainda um jogo por fazer contra o Fortaleza, tá bem tranquilo e tá na seca, né? Vai querer vencer o Cuiabá diante do seu torcedor no tapetinho. Botafogo líder isolado, é questão de tempo botar a mão nessa taça, o último título desde 1995. Botafogo 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Cuiabá 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Em termos de performance, nos últimos 5 jogos essas equipes se equivalem, estão iguais em termos de resultado, tá? Botafogo favorito aqui. Botafogo tem sofrido gols e o Cuiabá jogando fora é um adversário indigesto. Precisa vencer, esse time do Cuiabá precisa vencer, o Botafogo tá bem tranquilo, pode esperar e fazer os gols, beleza? Vamos pros campinhos. Vamos lá, gente, defensivamente pra mim o Palmeiras é um SG muito bom pra rodada, pra mim é o melhor SG pra rodada, então o que é que eu gosto aqui? Gosto do Everton no gol pra rodada, gosto do Abel como treinador, qualquer zagueiro, qualquer defensor do Palmeiras vale, no mínimo um defensor do Palmeiras eu oriento vocês ter, cabe dobra, cabe triplicar, vai muito de acordo com o que vocês estão nas ligas e o que é que você quer dentro das suas ligas, tá? Pra mim, o Gomes é um nome excelente pra rodada. Qualquer um desses zagueiros aqui, Murilo, Luan, cabem. O time do Palmeiras nessa formação com 3 zagueiros vem de 2 vitórias, liberando muitos alas. E o Piquerez, pra mim, é um baita nome. Tá muito valorizado, muita gente vai correr, mas a exemplo da última, ele foi bem. Inclusive, surpreendentemente, bateu o pênalti, bateu mal, mas fez o gol. Fez outro golaço, então o Piquerez tá voando. Os outros alas estão muito bem, Mike também foi muito bem, que a gente deu dica. E o Rafael Veiga caindo sua performance. Será que vale a pena ainda escalar o Rafael Veiga? Eu acho que dá pra escalar, porque ofensivamente são 7 gols em 2 jogos o Palmeiras, tá? Então é isso. E o Breno Lopes foi muito bem no Clássico, foi decisivo e desse ataque aqui tá muito bem, cabe perfeitamente, tá certo? Nesse América Mineiro aqui, pra mim é um jogo de gols, como eu falei pra vocês. Os destaques maiores aqui por parte do América, Benítez e Mastriani, são os caras diferentes, né? E além do Martínez, né? E principalmente o Luizito Soares, pegando o segundo time mais vazado do campeonato. Luizito Soares é pra mim um nome excelente na rodada. Atlético Mineiro tem aquela ressalva que eu falei na análise pra vocês, é um time que tem muita dificuldade em casa, só que existe muita dúvida em qual Fluminense vai jogar. Foco na Libertadores, deve ir com time reserva, misto, não sei. Pra mim, Atlético Mineiro é favorito. Se o Rubens for para o jogo, é uma excelente opção, porque é um lateral que desarma muito e tá jogando próximo do gol. Então, na última rodada foi muito bem e pode ir bem novamente. Defensivamente, a gente pode pensar aqui em alguém do Galo. Eu acho que o Everson é um goleiro bom, o Fluminense é um time que finaliza. Na linha de defesa eu gosto do Maurício Lemos. Esses dois laterais, Arana e Rubens, eu gosto até mais do Rubens para a rodada. E na frente, novamente, Hulk é um baita nome em primeiro escalão e Paulinho também são os maiores destaques. Fluminense, estou passando. Goiás e Vasco, para mim, é uma tendência de gols. Quem está se destacando no Vasco da Gama é o Hugo, lateral esquerdo, o Guilherme jogando muita bola. Palácios fez um golaço, o Babi também, mas para mim os caras ali mais regulares são o Hugo na zaga e o Guilherme. Então o Guilherme seria aquele nome de aposta. Esse time do Vasco da Gama sempre, Verrete, um bom nome, e o Peck que tem média básica, tá legal? Gosto desses nomes. Atlético Paranaense e São Paulo, para mim o Atlético é favorito.
Os caras da frente estão muito bem e Canóbio é um nome muito bom. O Coelho tá desarmando muito, então eu faço uma ressalva. Embora ele está jogando como um ala, fazendo um papel e desarmando bastante, o São Paulo, vocês lembram, é um time que cede muito ponto para lateral. Como a gente não tem um lateral aqui com bônus de SG, o Coelho seria uma baita aposta, só que ele não tem o bônus de SG, então tem um risco aí, lógico. O Bueno, golaço, tá muito bem. Então toda essa linha ofensiva eu gosto mais do Canóbio, gosto do Pablo, gosto do Vitor Bueno e até do Eric, que a gente falou para vocês, terminou fazendo gol também. São Paulo, tô fora. Nesse jogo aqui, de clássico, também não é a princípio um jogo que me salta aos olhos. Não confio em ninguém do Corinthians pelo time do Santos, o Marcos Leonardo muito regular. Essa dobrinha aqui, rapaz, me deu bons pontos aqui, hein? Aí o time a ser explorado, o Internacional. O Ener Valencia pra mim é um jogador que não tem como deixar fora contra o time que mais gols sofreu no campeonato. Vem numa sequência muito boa. Esses meio campistas aqui, Maurício e Alan Patrick, excelente. A linha defensiva do Inter não é confiável, é um time que costuma sofrer gols, embora tenha mostrado uma organização. O time do Curitiba precisa vencer e vem fazendo gols, tá? Mas se eu fosse apontar alguém aqui, ó, o Kudê eu acho um baita nome para treinador. Nessa linha de defesa eu gosto mais do Bustos, porque ele é muito ofensivo, em muitos momentos é um atacante e teria o SG ali. E, cara, seria isso, dos defensores, os que eu mais gosto. Time do Botafogo e Cuiabá, Botafogo é favorito, dá pra encaixar algum defensor do Botafogo, gosto do PR, gosto do Di Plácido e na zaga, Adrielson ou Vitor Cuesta. Nesse meio campo não confio em ninguém tanto e o Tiquinho pra mim é o melhor nome pra rodada. Beleza? Só lembrando a vocês, nossa live, sábado, 9h50, a gente tá começando no nosso canal aqui no YouTube, tá legal? Por favor, se você gostou do nosso conteúdo, e compartilha com os teus amigos, tá certo? Ó, nosso primeiro esboço tá montado da seguinte forma, tá certo? O Kudê, nosso treinador, no gol Everson do Atlético Mineiro, na lateral Bustos do Internacional, dupla de zaga formada por Gustavo Gomes e Vitor Cuesta, e na lateral eu estou indo com o Piquerez. Tá certo? Aqui no meio campo, Maurício, Alan Patrick. E eu estou no momento dando mais uma oportunidade pro Veiga, que só tá fazendo raiva. Teve o pênalti, quem bateu foi o Piquerez. Eu tô colocando ele aqui porque eu não tenho ninguém ofensivamente aqui do Palmeiras ainda. Então eu vou avaliar e na live a gente vai estar atualizando isso pra vocês, tá? Mas acho sim que o Veiga pode ir bem nessa. E muita gente vai deixar de escalar porque ele tá mal e tem razão até de não ter vontade de escalar. Mas é um jogo que o Palmeiras vem bem. O Veiga que não tá pontuando legal. No ataque, pra mim, a Ener Valencia é unanimidade pra rodada, tá certo? Assim como ter um outro meio campista aqui do Inter, eu tô dobrando, mas um outro meio cabe muito bem nessa rodada. Tiquinho Soares eu tô colocando o Hulk. Dentro das análises que eu fiz, se você chegou e pulou pro time, recomendo volta e assistir o vídeo desde o início, porque eu fiz uma análise dos confrontos dos jogos, depois eu fui pro campinho e das formações fazendo as indicações, tá? Tô colocando o Hulk aqui a princípio e o Tiquinho Soares. De capitão pra mim aqui, Ener Valencia, a gente tá fechando, tá legal? É isso, me acompanha em todas as redes sociais pra não perder conteúdo, beleza? A gente vai abrir a caixinha de perguntas hoje, então corre lá, bota a tua dúvida que eu vou responder. Comenta aqui nos comentários qual foi a tua última pontuação, se você foi bem, foi mal, mitou, zicou, a gente tá muito feliz, times estão bem e vamos pra cima, tá legal? Deixe seu like, compartilha isso. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Vamos pra cima. Grande abraço, valeu e